Shalom, shalom. Hoje vamos um pouco de Perashá e Yitro. O interessante é que esse é o segundo ciclo, em relação aos vídeos já tem uma Parashá vinculada a Yitro, sogro de Moshe Rabbeinu, e no ciclo anterior, do ano anterior, eu fiz questão de enfatizar o desenvolvimento administrativo que Yitro trouxe em relação a delegar funções dentro desse contexto. Nesse ciclo, nesse ano, eu faço questão de trazer alguns pontos, os pontos que fazem e perfazem algo muito importante. O próprio Tânia traz em relação à importância do Baal Teshuvah e o Shar HaGilgulim, o livro das reencarnações atribuído ao nosso mestre Arik HaKadosh Rabbeinu Tzadik Zilon Libracha, algo muito profundo. Na Parashá Kodem, nós podemos falar um pouco sobre Etziat Mitzrayim através do Az Yashi, através do cântico, e até em relação a esse ciclo, a esse ano de 5.753, fiz questão de ressaltar em nome do nosso Hazal que o faraó, ele se arrependeu, mas ele não tinha tanta escolha, ele teve até um certo ponto, ainda assim o seu coração enfurecido, e ele pôde perceber que, na verdade, ele não era uma divindade. Tanto é que a gente vai ver nessa própria Parashá, Elohim Aheret, deuses além, também traduzido como os deuses estranhos, a quem Yitro tanto conheceu, daí a importância tão grande em relação a essa Parashá, em relação ao seu nome. Em relação à Parashá anterior, Beshalá, a Parashá que abre o mar e abriu todos os mares do mundo, assim traz o Midrash. A gente também tem uma relação muito interessante que sabemos através do Midrash que Faraó se tornou um conselheiro nas terras de Nínive, e depois ele encontrou Yonah Hanavi aproximadamente 400 anos depois para fazer essa Teshuvah. Agora, em relação a Yitro, que aos poucos foi se desconectando de toda Sitra Hara, de toda Klipa Nogá, que é o chamado Elohim Aheret, que todos os deuses estranhos, toda a Avodah Zará, toda a idolatria, e ele foi transformando através do processo de Birurim na Kedushá. Anteriormente, quando, assim traz Urashi, o próprio Moshe, primeiro Moshe atribui seu valor a seu sogro, conforme foi dito, e voltou para Yeter, seu sogro. Lembrando, Yeter era um dos nomes de Yitro, que ele teve, na verdade, muitos outros nomes, total 7, que se refere a determinadas qualidades. Isso também acontece com Israel, quando se vai permutando a qualidade. Isso, um exemplo disso, claro, nosso patriarca Yaakov, que se tornou Israel. E todas essas palavras que sejam em lembrança da Hilula de Asher, filho de Yaakov. E todo aquele que precisa de Refuah Shlema, que palavras da Torá possam levar luz e dissipar a escuridão. Às vezes, uma doença se refere não somente ao físico, mas assim traz a psicologia moderna, ao mental, e assim traz a Hassidut e a Kabbalah ao emocional. Viver no erro é um estado de uma doença, e o Yitro conseguiu sair desse erro. Avraham Avinu saiu desse erro exatamente com 3 anos, como consta no Midrash. Então, logo no primeiro passuco da Torá Kedushá, nós temos de Vaishma Yitro Kohen Midian, Hoten Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe le Israel, Amoki Hotzi Hashem et Israel Mitzrayim. Então, e assim escutou Yitro, que ele era sacerdote de Midian, ou seja, ele era um idólatra, sogro de Moshe Rabbeinu, sobre todas as coisas que Borei Olam fez para Am Israel, e
Olha que interessante. Anteriormente já tínhamos escutado a palavra Baruch Hashem. Entretanto, depois da saída do Ais Yashir, a primeira pessoa que falou Baruch Hashem quando escutou todos esses fatos foi Yitro. Então Yitro traz para nós algo muito especial. Aquele que se converte ao judaísmo e está muito próximo do Matan Torah, então, e com isso, com a chegada de todas as mitzvot e consequentemente as alachot dos nossos mestres de Rabbanan. Yitro percebe esse mundo de mentira e começa a caminhar aquilo que é verdade. E além do fato dele ter e buscar a verdade, consta numa série de Sanhedrin, na página 94a, sobre esse dado sobre Yitro, o que é muito interessante. Eu vou fazer questão de compartilhar com vocês esse dado que é muito pertinente. Então, Baruch Hashem, uma medida, uma tomada da Yeshiva Lubavitch, de quem tiver condições de querer dar um próximo passo. Nós temos uma série de Sanhedrin também, Ivrit e portuguesito, português e hebraico, recomendo para vocês. Mas sem delongas, vamos na página 94a. Então a Guemará, ela traz para nós algo muito interessante. A Guemará analisa um outro aspecto da reação de Troia à notícia que os egípcios tinham sido destruídos, né? Em relação a Etzita Mitzrayim, e também a Milhamá de Amalek, sobre a guerra de Amalek. Yitro consta nos escritos sagrados, e os escritos se referem ao que temos no Sefer Shemot, que quando ouviu que o Am Israel tinha sido salvo, Yitro ficou contente. Então, Rav traz alguma coisa muito interessante. Rav disse que esse verso indica que Yitro passou uma espada afiada sobre sua carne, ou seja, ele circuncidou-se. Então, o que o Urashi tem para falar para a gente em relação a isso? Que ao ouvir todos os Nessim, todos os milagres, Yitro, ele decidiu converter-se ao judaísmo. E aqui o Talmud, ele traduz o termo Vaihad, literalmente ficou feliz, como Hadá, afiado, quando ele afia a faca nesse sentido. Então Yitro, como consta, ele dá um próximo passo e ele consegue fazer uma transformação de toda a tumá, toda a impureza no caminho reto. Então ele consegue sair de toda aquela tumá para a santidade, e dessa forma, assim traz Urashi também. E você, amigo que vê esse vídeo, ou amigo, ou aquele que estão juntos em família, encontrar no Sifrei Barroterra, no Pasuk 10, Perek Haftet, que foi acrescentado uma letra, foi acrescentado um Vav no nome de Yitro, o que é muito interessante e muito pertinente nesse sentido. Existe, assim consta nas alahot de Gerut, alahot de Giu, alahot das pessoas que fazem conversão, algo muito interessante. Há de se saber que a conversão de acordo com Alahá, de acordo com o judaísmo, ou seja, em companhia de rabinos que seguem Alahá, que comem kasher, que guardam Shabbat, seguindo as leis civis do país e as leis da Alahá, a pessoa, assim consta, passa por um período, por um processo de imersão, de práticas e de estudos. Depois, isso varia um pouco em relação entre homem e mulher, mas a importância do aprendizado. Depois que ele vai passando os passos, que ele é preparado, no caso, no nosso país, que ele sai do nosso país para ir fazer e passar por um Beidin, um lugar caché, correto. E através desse Beidin,
E dessa forma o homem ele passa por testes, perguntas, depois de perguntas com o Dayanim, se faz Brit Milá, quem não tem Brit Milá, se verifica se a Brit Milá é kashá, não é, se for necessário fazer, tirar uma gota de sangue, Hatafadam Brit, fazer a Milá, Tevilá, depois. E eu lembro que quando eu acompanhei um amigo, o querido Yehuda Nahmias, que fez esse processo, existia um safek, e ele atravessou, eu fui para Israel, estava junto com ele, e a tevilá dele foi na grande Mikveh de Vishnitz, em Bnei Brak, e ele saiu de uma cidade muito pequena do interior do Brasil com um safek, se era ou não judeu, foi para Israel, passou 2 anos estudando, e depois de passar por todos os testes no Vad Rabbanei do Rav Karelit, Tzadik Zilon Livrachá, e de já ter feito o Rabbanut, Harashi, assim que ele sai da mikveh, primeiramente os rabinos falaram para ele: você já fez Rabbanut, e este safek em relação a Berachá Lechakel. Então, se tem safek se você já era judeu, já que você já fez Rabbanut, então primeiramente você não vai fazer a Berachá. Segundo momento, você é Anikamoni, Atakamoni. Então eles falaram, os Dayanim, você é como eu. Nesse momento, o Yehuda Nahmias começou a chorar como uma criança. E assim que ele se recompôs, eu perguntei para ele por que ele se emocionou tanto. E ele falou que ele conseguiu fazer o tikkun da vida dele. Ainda que depois que uma pessoa faz o processo de forma correta, ele é acompanhado por rabinos, ele ainda precisa casar, ainda precisa ter filhos, precisa estudar a Torá todos os dias. E o Yehuda sempre teve uma resiliência muito forte dentro desse sentido. Então, os próprios rabinos, também eu acompanhei ele quando estava no processo dele, os rabinos da Rabbanut deram uma brachá para ele poder sentar e estudar a Torá. E eu nunca conheci uma pessoa que conhecesse tão bem o Maseret Shabbat. Ele estudou de forma profunda. Existem 2 formas de estudo, uma forma mais rápida e uma forma mais profunda. O Maseret Shabbat, então, ele domina todo as páginas que ele estuda de uma forma muito profunda. Ele sabe todo o Tosfot, sabe todo o Rashi, ele faz toda a correlação. Por exemplo, quando o Maseret fala que eles são Elu Arba, que são como 8, e faz uma correlação, por exemplo, também com o Maseret, com o Shivot, com o juramento, e ele faz essas correlações. Uma pessoa impressionante. Que Ribono Sholom lhe dê Dat Shalem, deu um conhecimento completo. E ele foi caminhando, crescendo, abriu um negócio, e foi desenvolvendo, e eu fico muito feliz em ver isso. Yehuda Nahmias, que você continue crescendo com Torá, hoje morando em Beersheba, Israel, quem já morou em Kiryat Yam, e fez como entrou, atravessou todos os pensamentos, mudou toda a sua perspectiva, a sua forma de ver em busca da verdade. E com isso, ele passa a dar um próximo passo. O Itró traz isso para a gente. Ari HaKadosh Rabbeinu Tzadik Zilon Livrachá consta no Shah HaGigulin, no livro das reencarnações, que ele faz um adendo em relação às palavras, as palavras que é morar e a palavra conversão, ou convertido, ou convertida. Gimel Ireshi significa as otiot de Gilgurua, reencarnação de alma. Então, o Ari HaKadosh Rabbeinu Tzadik Zilon Livrachá, a quem voltou a sua alma para o Criador tão breve,
traz para a gente que todo convertido, na verdade, é uma reencarnação que está fazendo um processo de tikkun, dado em determinado momento. E o próprio Rebbe de Lubavitch traz que é o convertido que se converteu, só um judeu pode, ou judia pode passar pelos momentos e testes do processo, assim como Avraham Avinu teve 10 testes. Então, eu lembro uma vez que o rabino da Rabbanut me falou, Rabino Temani, que uma pessoa procurou ele em Londres e ela queria se converter. Ele falou: Beceder, você quer se converter? Sim, quero tornar judeu. Então passa 3 meses comendo caché, depois me liga. E aí ele falou: se a pessoa me ligar depois de 3 meses comendo caché, eu vou perguntar: bom, agora vamos dar o próximo passo. Mas tudo na vida existem passos que têm que ser dados com muito zelo, com muito cuidado e de forma constante. O próprio Rabbi Akiva, que era descendente de Guerim, fala uma coisa muito bonita: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ele se tornou um dos nossos mestres do Talmud. Então a ideia de Yitro traz para nós que cada pessoa, mesmo distante de Israel, desde que se tenha consciência verdadeira que só existe um único Deus, não há intermediários, não existe uma pessoa que vai ser intermediária entre Israel e Deus, só existe um, e seguindo todos os caminhos de forma correta, ela consegue chegar da melhor forma do mundo. E nessa própria Parashá, a gente então recebe algo que é tão profundo, tão importante, que são todas as mitzvot, todos os mandamentos, que se traduz de forma errônea de 10 mandamentos. Na verdade, o correto seria 10 pronunciamentos do Ribono Shel Olam. E a partir desses 10 pronunciamentos, que praticamente o Hag Shavuot, onde tudo teve luz, teve cor, e até Lo Aleinu, a queda com a transgressão do Retaegel, que foi o bezerro de ouro, tudo voltou num nível espiritual muito elevado. E assim é a entrega da Torá em Shavuot. Mas na Sirá do Rebbe, que eu tive a alegria de estudar com o Yonai, com o Yehuda, a Sirá da Parashá Yitro, o Rebbe traz e faz a questão de lembrar que a entrega da Torá é feita todos os dias. E até se você prestar atenção, quando um Id é chamado a fazer a Berachá Aliyah Torá, quando ele é chamado para a Torá, ele Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, Asher bachar banu, mikol hamim v'natan Torato, Baruch atah Hashem. Notei na Torá, que nos dá a Torá, notei na Torá, e não falou nem passado nem futuro. A todo momento nos é entregue a Torá. Assim como a todo momento, quando a gente acorda, nos é dado mais uma oportunidade de viver mais um dia de mais 86 mil minutos e 400 segundos. Lembrando que existe um shiur, uma medida para 86, que significa cos, que é a gemátria de cos, que é Haf, Vav, Samer, que dá 86. Então, que com essa força de Yitro que conseguiu, que era também um dos conselheiros do faraó, junto com Iov, que era Jó, Yitro e Bilam, que a gente possa também, quando necessário, sempre modificar nosso pensamento e transformar tudo aquilo que é desagradável em santidade. Quem faz isso de uma forma muito profunda é o Rebbe de Mevakashev Emuná, que eu e minha esposa tivemos a alegria de conhecer. Existem vários exercícios espirituais dessa Hassidut. Um deles, existe um nível que o Hassid ele já consegue sentir quando vê um pensamento desfavorável, ou quando foi feito uma Lashon Hará
de propósito ou não, naquele momento quando você sentir ou ver acontecendo, você pega aquela informação, aquela energia e transforma em Kedushá. Como consta certa vez que um rabino, um Halabi, me disse em relação ao Rebbe de Ger, que quando viu um Hassid sendo humilhado, ele pegou e falou: agora pede o que você quiser que vai acontecer. E ele teve filhos. Todo e qualquer ato que a pessoa receba, ela pega esse ato e ela, como um fusor de transformação, transforma isso em Kedushá. Esse é o sentido e esses são os mistérios, os sodot, o que é sagrado e secreto em relação aos krashim, as colunas de madeira, e toda a matéria que passa a ter santidade a partir do Matan Torá. Antes do Matan Torá, uma caixinha com pergaminhos não tinha santidade. Hoje o tefilim tem santidade. Então só coisas boas, hoje e sempre, e que a gente possa ver, sentir, observar aquilo que tira da reta do caminho e que seja um insight para que a gente possa ainda se aprofundar mais no caminho. Isso em relação, por exemplo, a um estudante de Torá. A Yetzirará de um estudante de Torá é que ele não tenha foco de ficar estudando ou que ele se desvie com assuntos desnecessários. Quando ele perceber isso, que ele tome isso uma medida para se aprofundar ainda mais nos estudos e dessa forma ver e sentir a santidade hoje e sempre. Só coisas boas. Agite Shabbos, Shabbat Shalom.